TV Muriaé, porque o futuro é agora. Essa transmissão tem a qualidade da iMicro, o seu provedor de acesso à internet. Antes de iniciar o programa de hoje, nós, da TV Muriaé Online, gostaríamos de informar que o objetivo do programa Direito em Foco é meramente ilustrativo, instrutivo e educacional, ao trazer para a população temas variados do direito e, em algumas vezes, com abordagem interdisciplinar. Hoje, nós iremos falar sobre um assunto muito sério e importante, um assunto que envolve família, afeto e respeito. Nós iremos tratar do abandono afetivo. A construção da identidade do ser humano é uma consequência das influências que recebe e das relações que são formadas ao longo da vida. E nos vínculos familiares, essas relações são mais ainda valiosas, pois é por meio da família, nas primeiras etapas da vida, que acontece a formação da personalidade das crianças e adolescentes, onde também é oferecido um ambiente seguro, onde se sintam protegidas e amadas. E os protagonistas dessas referências do aprendizado e educação são os pais. Em um primeiro momento, são eles que passam a ter contato com o filho e desde cedo formam laços afetivos que repercutirão no decorrer de toda a vida do indivíduo, inclusive na sua forma de ser e de se portar perante os seus próprios filhos. Comumente, são nossos pais que nos apresentam o mundo, o que há de bom, o que há de ruim, o que há de certo e o que é errado, como devemos proceder em determinada situação. É incalculável a influência paterna e materna na formação da personalidade do filho. A Constituição Federal, que é a nossa lei maior, em seu artigo 227, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelecem situações protetivas da criança, em que é pontuado o dever de convivência dos pais com relação aos filhos menores. É importante mencionar que atualmente, na sociedade pós-moderna, o afeto torna-se imprescindível à convivência em família. A família contemporânea vem ganhando novas formas, vem se apresentando sobre novos formatos e o formalismo vem perdendo espaço aos laços afetivos. Levando-se em consideração as inúmeras transformações, a família evoluiu e vem exigindo cada vez mais o cuidado e o respeito das relações familiares. Assim, a afetividade e o respeito à pessoa humana começaram a ser levados mais a sério ainda, estabelecidos pelos direitos humanos. A afetividade passou a ser uma premissa, efetivando o respeito às diferenças individuais, desempenhando importante papel para a construção ou reconstrução da personalidade de cada um. E assim, ela se materializa nas condutas de respeito e cuidado, na busca do bem-estar, na construção da autoestima, na aceitação recíproca e compreensão. Vamos para o intervalo e voltaremos em instantes. Viver no mundo
Public-Med. Os melhores shows do Brasil passam por aqui. Estamos de volta. Em continuação, abordaremos o tema do abandono afetivo. O afeto é considerado de tamanha importância que a lei estabelece a possibilidade de se estabelecer uma família por meio de adoção, sendo que o requisito básico é a existência de pessoas preparadas para acolher a criança a fim de dar-lhe afeto e proteção. Além disso, a lei também prevê que a falta de afeto e dos cuidados básicos e necessários poderão ser considerados ocasionadores da destituição do poder familiar. Ainda que não tenha previsão expressa na legislação, a tendência do direito de família aponta o elemento afeto como valor jurídico, como relevante fato a ser estimado pela esfera jurídica. É uma mola propulsora do mundo. Além disso, se observa que o posicionamento e a sensibilidade dos juristas nos mostram que a afetividade se apresenta como um princípio do nosso sistema. Diante disso, o abandono afetivo configura-se pela omissão dos genitores quanto ao dever de educação, afeto, carinho, atenção e cuidado. Em algumas situações, este afastamento afetivo pode ocorrer também em decorrência do término de um vínculo conjugal. E o que acontece quando se afigura o abandono afetivo? Poderá trazer consequências negativas para a criança em formação que depende da presença dos seus pais para o seu desenvolvimento. O sentimento de abandono pode ser tão forte ao ponto de provocar dificuldades no aprendizado das crianças, bem como de poder evoluir para distúrbios psicológicos. Assim, quando este vínculo, em alguns casos, não é preenchido por outra pessoa que esteja presente na vida da criança, é óbvio que poderá trazer prejuízos para a formação da sua personalidade e identidade. Situação que necessita ser analisada sobre o enfoque da Constituição Federal de 88, que estabelece o direito à convivência familiar e tem como regra soberana a proteção da dignidade da pessoa humana. Em alguns casos, a omissão do genitor desenvolve dano afetivo passível de ser indenizado, mesmo não havendo posição definida pelos tribunais superiores. Lembrando-se que a negligência motiva, como já dito, a perda do poder familiar pelo fato de configurar abandono afetivo. Oportuno mencionar que escapa ao julgamento do Poder Judiciário obrigar alguém a amar ou a manter um relacionamento afetivo, pois nenhuma finalidade positiva nesse sentido seria alcançada com a indenização. O valor pecuniário proveniente de uma indenização não devolveria ao filho abandonado a convivência, o respeito, o amor, a companhia, o afeto que ele deixou de receber em sua infância. Além disso, essa é ainda uma questão bastante controvertida, levando-se em consideração que o entendimento sobre isso não é pacífico, existindo então os que entendem não ser cabível a indenização pela ausência de cuidado e afeto e os que acreditam que a falta de afeto é motivo causador de indenização. É importante comentar que no dia 9 de setembro de 2015, a Comissão de Direitos Humanos aprovou, por meio do projeto de lei do Senado, número 700, uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece reparação de danos do pai ou da mãe que deixar de prestar assistência afetiva a seus filhos, seja pela convivência, seja por visitação periódica.
O projeto de lei do Senado, que propõe a modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a caracterizar o abandono moral dos filhos como ilícito civil e penal. O texto desse projeto determina que o pai ou a mãe que não tiver a guarda da criança ou do adolescente também ficará obrigado pelo Código Civil não só a visitá-lo e a tê-lo em sua companhia, como também a fiscalizar a sua manutenção e educação. Além disso, define a assistência afetiva devida pelos pais aos filhos menores de 18 anos, com uma orientação no que se refere às escolhas e oportunidades na área da educação e profissional, a solidariedade e o apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldades, e a presença física espontaneamente solicitada pela criança ou pelo adolescente, desde que possível de ser atendida. Este projeto de lei propõe a prevenção de casos intoleráveis de negligência dos pais para com os filhos, ao estabelecer que, além dos deveres de sustento, guarda e de educação dos filhos menores, a proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para também atribuir aos pais os deveres de convivência e assistência material e moral. Esse aspecto passará a ser considerado nas decisões judiciais de destituição de tutela e de suspensão ou destituição do poder familiar. Na justificação do projeto, é enfatizado que a pensão alimentícia não esgota os deveres dos pais em relação aos filhos. Os cuidados devidos às crianças e adolescentes compreendem atenção, presença e orientação. Para o idealizador deste projeto, reduzir essa tarefa à assistência financeira é fazer uma leitura muito pobre da legislação. Cabe lembrar que isso é um projeto de lei e que necessita ainda de ser votado. Por fim, com relação ao abandono afetivo, não é a falta de amor que gera dano, pois amar é faculdade, mas cuidar é dever. Assim, a negativa em desferir amparo, assistência moral e psíquica, desatender as necessidades em prejuízo da formação de uma criança, é, por consequência, o descumprimento dos deveres decorrentes do poder familiar. O programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá! You